Boa noite a todos. Vamos a mais uma live na nossa Casa Espírita, Atitude de Amor, ao qual nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus. E nós gostaríamos de pedir para todos vocês que nos assistem, que continuem continuem assistindo no YouTube, no Facebook, que façam sua inscrição no YouTube, para que nós consigamos realmente elevar o Evangelho para muitos lugares. Nós também gostaríamos de pedir para todos vocês que sugerissem alguns temas para que nós pudéssemos colocar aqui na casa, nas palestras que são feitas. E hoje nós vamos ter como palestrante o nosso colega Adriano, onde ele vai falar sobre o tema Qual é a sua vaca? É uma palestra para que nós possamos adquirir o conhecimento que realmente vai fazer uma transformação em todos nós e, com certeza, muito conhecimento para que nós consigamos, de alguma forma, colocar em prática. As palestras ainda elas não estão sendo feitas na casa. Elas estão sendo feitas pela internet, onde a gente podemos assistir todos os temas que estão sendo colocados. E assim que realmente a casa se abrir, nós abriremos o convite para que as pessoas venham frequentar a casa. É lógico que vai haver sempre uma inscrição para que não haja uma lotação excessiva nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando. Agora nós vamos à nossa prece, procurando elevar o nosso pensamento, fazendo uma união de amor, de paz, de carinho, nos unindo com a espiritualidade aqui presente, os nossos mentores individuais, os mentores da atitude de amor, a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção possível. Pedimos para que também nós possamos estar bastante receptivos, para colhermos todos os ensinamentos na noite de hoje, pedindo para que esses conhecimentos fiquem guardados dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que nós utilizemos conosco mesmo, e principalmente para com o nosso semelhante. Nós vamos pedindo a essa espiritualidade aqui presente, que envolva o palestrante da noite de hoje, que possa intuir no pensamento dele algo que precisa ser recebido por nós como ensinamento. Que assim seja, e vamos envolvendo o nosso palestrante Adriano com amor e carinho. Olá, boa noite. E um dia, um monge passeava com seu discípulo por uma região montanhosa. Era comum que eles fizessem esse tipo de caminhada por vales, por bosques. E numa dessas caminhadas, eles passaram por um bosque em que não tinha quase população. Mas eles perceberam que mais ao fundo do bosque tinha uma casa muito simples, muito humilde. Então os dois, chegando à frente dessa casa, eles são recebidos por um casal. Os dois têm roupas muito esfarrapadas, rasgadas, percebe-se que estão descalços. Aquela cabana que eles vivem, uma madeira já toda carcomida, toda aquebrantada. O mestre chama atenção ao discípulo pelo fato e pergunta àquele casal como que eles faziam para sobreviver. O local era pouco habitado, tinha pouca chance de trabalho. Como eles faziam então para sobreviver? Bom, o casal então responde que eles tinham uma vaquinha no fundo do quintal. Eles realmente não tinham muitos recursos,
passavam muitas dificuldades, mas com aquela vaquinha eles tiravam o leite toda manhã e andavam quilômetros até chegar na próxima cidade, onde conseguia vender o leite da vaca. Com aqueles poucos recursos que tinham, graças ao leite da vaca, eles conseguiam comprar o mínimo para comer, mas não era mais que o suficiente para se alimentar, e se alimentavam mal, inclusive. Então, o mestre, depois de conversar, ele e o discípulo vão embora. Mas, no meio do caminho, o monge mestre, vira para o discípulo e faz um pedido. Volta lá e mata aquela vaca. O mestre ficou assustado, o discípulo ficou assustado. Como assim? É o único sustento daquela família? O casal ainda tinha mais 2 filhos, e o único sustento era o leite que aquela vaca fornecia. Então, como matar uma vaca numa situação dessa? Sem nenhum motivo. Bom, o discípulo, ele, apesar de se surpreender com o pedido do mestre, ele não contestou. Ele foi, levou a vaca para um penhasco e empurrou a vaca. A vaca, ao chegar ao fundo desse penhasco, acaba morrendo. Nunca esse discípulo fez qualquer tipo de contestação ao monge mestre. Passou-se os anos. E aquele monge, como já era de uma certa idade, com o decorrer da vida acabou falecendo, desencarnando. E, relembrando das passagens que o discípulo teve com aquele mestre, ele se lembrou do episódio da vaca. Ele se lembrou do dia em que empurrou a vaca daquela família para a morte. E a consciência pesou. Então, já que ele não tinha mais o mestre, ele resolveu voltar àquele lugar e descobrir qual era a situação daquela família, pedir desculpas, auxiliar no que fosse necessário, se possível. Mas o mestre, o discípulo, quando chega àquele local, ele tem uma surpresa. O local está totalmente transformado. Naquele lugar onde não tinha absolutamente nada, agora tem uma fazenda. Tem uma casa bem grande, não mais de madeira, mas de pedra. Em todo aquele terreno tinha verduras, legumes, ao fundo tinha a plantação de todo tipo de gado, tinha vacas de novo, tinha ovelha, tinha galinha. E então ele se aproxima do portão de entrada e pergunta se por acaso tinha uma família que morava. Ele descreve aquele casal e uma das pessoas falando assim, realmente, eles são os donos dessa fazenda. E naquele momento, quando foi chamar os proprietários, o casal imediatamente reconhece aquele discípulo. Convidam para entrar, eles tomam café, comem bolo, comem bem, o discípulo é muito bem recebido. E ele fica intrigado e pergunta, mas o que aconteceu daquela época que eu vim aqui com meu mestre até hoje? Eis então que o casal conta a história. Eles tinham aquela vaquinha, mas misteriosamente aconteceu uma tragédia. Aquela vaca sumiu e só muito depois de procurar descobriram que ela tinha caído num penhasco e tinha morrido. Sem ver então nenhum recurso, porque a única forma de sobreviver era com o leite daquela vaca, tiveram que buscar uma outra forma de sobreviver. Foi então que eles foram forçados a descobrir talentos e habilidades que eles nem imaginavam que tinham. Eles nem sequer sabiam que aquela terra era tão fértil. Eles conseguiram algumas sementes e plantaram. E depois que germinou, eles conseguiram se alimentar de todo aquele material produzido, das hortaliças, dos legumes, dos vegetais, das verduras, e conseguiram sobreviver. E o excesso eles ainda conseguiam vender no mercado. E aí, vendendo, como eles não precisavam mais comprar alimento, porque eles já produziam o próprio alimento, puderam comprar animais. E aí o negócio foi crescendo, desenvolveu uma habilidade para os negócios. Então, eles conseguiram se virar muito bem.
Tudo bem, no começo eles contam, foi muito difícil conseguir esperar, até germinar a terra, até conseguir os primeiros alimentos. Foi uma penúria muito grande, mas depois que eles conseguiram passar por essa situação, tudo ficou muito bem. Tudo se resolveu. E foi aí, então, que o discípulo percebeu a grandiosidade do pensamento do mestre, que até então ele não conseguia perceber. O problema daquela família é que eles projetavam tudo na vaca. Eles tinham medo de arriscar uma nova forma de viver para suprir as necessidades que eles tinham. Eles não viviam bem e não estavam satisfeitos com a vida que levavam. Mas eles simplesmente não esperavam uma outra forma de sobreviver a não ser o leite da vaca. Então, a vaca, o medo, fazia com que eles continuassem com a vaca. Esse é o medo que aquele casal tinha. Era a forma que eles tinham de proteger os filhos. Foi necessário perder tudo o que tinha para evoluir. Foi necessário perder tudo para recomeçar. E recomeçar de uma outra forma, de uma forma que eles aprenderam muito mais, de uma forma que eles progrediram na vida. A gente, se reparar, quantos de nós também não temos a nossa vaca? Nós não temos os nossos medos, nós não temos as nossas limitações, e nós não buscamos resolver, superar essas limitações, descobrir os nossos talentos. E nós ficamos ali enterrando o talento. A gente lembra até da parábola dos talentos, em que um senhor distribuiu talentos, e aí um recebeu 5, outro recebeu 3, outro 1. E aquele que só recebeu um talento, ele enterrou, não fez nada, e depois ele não recebeu nada em recompensa, porque ele não fez nada com aquele talento. Nós aí entendemos talento justamente como as virtudes morais que se pode cultivar. E aquele casal estava estagnado, ele não evoluía, ele não progredia. Foi necessário um chacoalhão para ter uma nova perspectiva. E quantas vezes nós também não tomamos cada chacoalhão na vida? Quantas vezes nós não nos vemos sem chão por uma determinada perda, seja uma perda material, seja a perda de um ente querido? Quantas vezes nós não nos vemos nessa situação e temos que reaprender a lidar com a dor, a lidar com a vida sem aquele bem, sem aquela pessoa próxima? E é aí que nós percebemos que muitas vezes nós também temos a nossa vaca. Nós deixamos de progredir, de olhar aquilo que precisamos afastar da nossa vida para progredir. E a pergunta que fica é: qual é então a nossa vaca? Qual é a sua vaca? O que te impede hoje de ter uma nova visão da vida? O que te impede hoje de trabalhar todas essas potencialidades que nós temos dentro de si para superarmos as nossas limitações? Se nós analisarmos a parábola, nós podemos perceber algumas coisas que é muito comum na nossa vida. O casal, ele vive isolado. Em necessidade, o casal fica totalmente isolado no meio daquele monte, no meio daquele bosque. E isso, muitas vezes, nós também fazemos quando passamos por um momento de dificuldade, um momento de dor, nos isolamos, não procuramos ajuda, achamos que é mais fácil resolver sozinhos e depois procurarmos, depois que estamos bem, encontrarmos o outro, mas muitas vezes nós precisamos do outro. Foi depois que o mestre teve o contato com aquela família, é que começou a mudar a situação. Claro, de uma forma muito dura, podemos até entender de uma forma muito cruel, mas muitas das vezes é essa forma que a vida nos alerta para a necessidade de uma mudança. Muitas vezes nós precisamos passar por essa situação de dor. Não que a dor seja um requisito fundamental para evoluirmos, para termos uma vida mais leve, uma vida mais saudável, mas muitas das vezes é esse o mecanismo que a vida nos apresenta, permitido por Deus, não para nos castigar, não para nos punir por qualquer motivo, mas sim para fazermos nos movimentar. Quando aquela família ficava só na vaquinha e deixava de explorar as suas potencialidades, eles
deixavam de exercer algumas leis que são, inclusive, divinas. A lei do trabalho, a lei do progresso. Essa parábola do monge e da vaca, ela tem muitas interpretações diferentes, dependendo da área ali, do interesse. Mas, trazendo à luz a doutrina espírita, nós podemos entender que muito dessas dificuldades estão todas ali presentes naquela parábola. Eles se sentem pobres, mas tem a vaca. Muitas vezes nós também, quantas vezes nós passamos por um momento de dificuldade, de sofrimento, de dor, e nós não queremos nos comprometer com nada. Tá ruim, mas pelo menos eu ainda tenho o meu emprego, eu ainda tenho a minha família. Nós vamos colocando a vaca na frente. Nós não buscamos resolver aquela angústia. Vamos nos apegando à família, ao emprego, aos amigos. Mas nesse universo, nada é. Tudo está. Podemos estar ou não empregados hoje. Podemos ter a nossa família ao nosso lado ou não. Então, tudo depende de uma série de fatores que não está no nosso controle. E por não controlar, nós temos que nos trabalhar. E trabalhar a nossa espiritualidade, trabalhar essas potencialidades que nos permite evoluir espiritualmente, permitir que nós fiquemos mais preparados para um momento de angústia e de dor, é que vai nos garantir uma vida melhor. Uma vida não só aqui na Terra, mas uma vida espiritual. E nós, na doutrina espírita, entendemos que o nosso objetivo aqui na Terra são dois. Que é isso que os espíritos trazem a Allan Kardec quando faz perguntas sobre a evolução dos mundos e dos espíritos. Nós estamos aqui encarnados por dois motivos. O primeiro deles é evoluir, progredir espiritualmente. E o segundo é auxiliar o progresso do nosso planeta, o planeta que nós habitamos. Tudo isso faz parte da lei do trabalho e do progresso. Quando nós trabalhamos por nós mesmos e pelos outros, nós evoluímos e progredimos na vida. Muitas vezes quantos de nós já não falamos, ouvimos muitas pessoas que não querem se comprometer, acham a doutrina espírita maravilhosa, os ensinamentos, mas quando são convidados, por exemplo, a fazer um curso na casa para posteriormente, de repente, trabalhar na seara espírita, não se sentem preparados. Eu acho lindo, mas eu acho que isso não é para mim. Eu acho que não é comigo, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse dom para falar com as pessoas, eu não tenho esse dom de acolhimento, eu não tenho toda essa moral, essa superioridade moral para falar, como se fosse necessário tudo isso. Tudo que o mestre nos pede é um pouco de estudo e boa vontade. E o discípulo também tem um pouco de nós nele, porque ele fica surpreso com a decisão do mestre. Mate aquela vaca. Ele, naquele momento, ele está olhando com os olhos que muitas vezes nós também temos, que é o olho da materialidade. Nós não vemos ainda, muitas vezes, as questões espirituais à frente das questões materiais. Então, nós acreditamos que, se passamos por uma perda, por uma dificuldade, muitas vezes nós nos revoltamos. Por que essa injustiça acontece logo comigo? Nós, ainda na fase inicial de estudo da doutrina, talvez nós podemos não entender nesse momento. Mas quando nós estudamos a doutrina espírita e entendemos o propósito de Deus, em todos os níveis evolutivos, nós percebemos que tudo é feito para fazermos com que progredimos, para progredirmos na vida, progredimos espiritualmente. Mas o interessante é que o discípulo ele não contesta a decisão do monge. Ele vai e faz aquilo que tem que ser feito. Mesmo não entendendo qual é a proposta, mesmo não entendendo qual é a necessidade, mas ele faz. Nós também temos muito que aprender com esse discípulo. Quantas vezes nós não passamos por um momento de dor e de dificuldade e nós passamos a desconfiar de Deus, desconfiar da vida, desconfiarmos da justiça divina? E muitas das vezes o que é necessário é confiar. Confiar. Ter um mínimo de fé. Aquela fé do grão de mostarda, como Jesus disse, que poderia mover montanhas, né? Aí mover montanhas podemos entender como uma fé que consegue nos dar o potencial necessário para passar por qualquer problema e qualquer obstáculo. É claro que nada disso é fácil.
como o próprio casal diz, no começo foi muito difícil passar por esse momento de transformação. Mas essa dificuldade, ela é necessária, até por uma questão de merecimento. Porque se fosse para ser fácil, Deus teria criado todos nós já perfeitos. Não teria criado cada um de nós simples e ignorantes. Ignorantes os espíritos nos trazem, que é questão da falta de ciência, da falta de conhecimento. Entendendo a necessidade de passar por todo esse processo, nós valorizamos. E não é assim que acontece na nossa vida? Quando nós passamos por um momento de dificuldade financeira, nós valorizamos um pouco mais aquilo que nós temos depois, quando conquistamos. Quando nós passamos por um momento de doença, quando superamos essa situação, nós passamos a valorizar mais a saúde. Quando nós deixamos de ver um parente querido, quando nós revemos, nós damos mais valor a ele. Então, nada é fácil. É difícil, mas é necessário ter um autoconhecimento. É essa a instrução que nos dá Leon Denis, um dos nomes muito importantes da história da doutrina espírita. Ele, no seu livro O Porquê da Vida, ele fala que quando nós entendemos a vida, quando nós entendemos a finalidade de estarmos aqui e entendemos que estamos para progredir, nós paramos de sofrer tanto por questões menores. E que nós precisamos olhar para dentro de si, nos conhecer. É assim que ele disse que evoluiu muito enquanto ser espiritual, enquanto pessoa, e é essa a recomendação que ele nos dá. E que vai ao encontro e que corrobora com duas visões. Uma é de Jesus, quando ele fala, quando orarmos, fecharmos a porta do quarto e orar em Deus em secreto. Quando ele diz fechar a porta do quarto, ele quer dizer, e é muito interessante no momento de isolamento social como passamos agora, acharmos que, então eu fecho a porta do meu quarto, peço licença e vou orar. Não, a porta do quarto, no caso, é nos concentrarmos, fecharmos, nos concentrarmos em nós mesmos, fazer essa viagem para dentro do nosso interior e meditarmos, fazer preces, meditações e buscarmos entender o motivo do nosso sofrimento. Por que será que eu sofro hoje? O que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Se nós olharmos antes da pandemia, nós já tínhamos muitos problemas, não tinha? De qual era essa ordem do problema que nós passávamos? Se muitas vezes nós passamos por uma situação que hoje nos traz dor, sofrimento, pode ser, muito provavelmente, que isso venha de nós. Essa falta de costume de olhar para nós mesmos, de entender as nossas necessidades. O porquê que eu faço isso? O porquê que eu me comporto dessa forma? Muitas vezes nós não entendemos as pessoas que estão à nossa volta e passamos a acreditar que todo mundo está errado. Ninguém nos compreende. Mas e será, por acaso, não seria nós que não conseguimos entender a nós mesmos e estamos nos fechando? Será que se nós mudarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, não fica mais fácil conviver com as outras pessoas? Será que aquela doença pelo qual eu passo nesse momento, uma dificuldade que eu passo, será que se eu mudar a minha conduta, a minha forma de ver, a forma com que eu vivo, eu não consigo começar a resolver essa questão de saúde, comportamental, enfim, são tantas as possibilidades. E Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, fala da necessidade de entrarmos no deserto, que tem muito a ver com esse processo de autoconhecimento. Quando nós buscamos o deserto, e aí entendemos o deserto como essa calmaria espiritual dentro de nós mesmos, nós começamos a achar as respostas iniciais que precisamos para fazer essas reformas internas, essas reformas íntimas. E ela fala que todos os predecessores iluminados que passaram pela Terra, eles de alguma forma utilizaram o deserto. Jesus, quando precisava aurir novas energias, se renovar para
para as lutas diárias ali, depois de falar com todo aquele povo, ele subia um monte e ficava isolado por horas, às vezes dias, até ele se nutrir de novas energias para continuar a caminhada. Foi assim também com João Batista, que, sabendo das necessidades que tinha, muitas vezes buscou o isolamento para poder se refazer, para continuar a sua luta. Foi assim também com Moisés, quando ele passou 40 anos no deserto com o povo recém-libertado do Egito, para se refazer, para reconstruir uma nova mentalidade, um novo comportamento, uma nova atitude daquela nação, para, chegando à terra prometida, aí sim estar renovado o suficiente para recomeçar. E o recomeço ele é muito importante. Foi assim com o casal, com aquela família, depois que perdeu a vaca. Foi assim com Moisés, depois de sair do Egito. E é assim com todos nós, o tempo inteiro. É passando por esse processo de renovação, olhando para nós mesmos, buscando refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades, e nos perguntando: qual é a minha vaca? O que eu posso fazer? Qual a responsabilidade que eu posso assumir das minhas atitudes e da minha vida, que eu mesmo, trabalhando isso dentro de mim, eu posso mudar e não fico à mercê de fatores externos para me sentir melhor? Será que eu preciso, dentro da minha angústia, do meu sofrimento, eu preciso estar aqui hoje, na Associação Espírita de Cotia, Atitude de Amor, para tomar um passe, por exemplo? Será que tudo isso que eu tenho aqui, porque nesse momento nós estamos conectados em espírito e em mente, se eu estou conectado nesse momento com toda essa espiritualidade que envolve todo esse trabalho, será que se eu me concentrar e pedir agora: meu Pai, me auxilia nesse momento, o que eu posso fazer por mim mesmo para modificar a minha situação, para ter mais força, mais coragem para lidar com a minha vida, com os meus problemas? Se fizermos isso com sinceridade, claro que todos nós seremos auxiliados de alguma maneira. Deus, independente de qualquer coisa, não nos desampara. Assim como o mestre, lá daquela história, da parábola, sabia que aquele casal tinha um grande potencial a se desenvolver e passaria pelos problemas, Deus também sabe exatamente qual é o problema que nós passamos, qual a dificuldade, e sabe que se nós encararmos com fé todos esses desafios, se nós encararmos com coragem, acreditando que Ele está junto de nós, nos dando todo o apoio necessário, se soubermos passar por esse momento de dificuldade, passaremos muito mais fortalecidos. Quer saber como isso vai acontecer? Da mesma forma que sempre aconteceu. Quantas vezes você já não passou por um problema muito grave e hoje você está aqui vendo essa live no Facebook nesse momento? Quanto você já não evoluiu, já não progrediu espiritualmente na vida após passar por todos esses problemas? E olha só, você ainda está aqui. Estamos juntos nesse momento. Com certeza, você também vai passar por esse momento. Seja com mais ou com menos dificuldade, mas com fé, coragem para passar por esse problema. E meditando, buscando esse deserto, buscando encontrar a Deus nas suas reflexões, nas suas meditações e orações, certamente terá o amparo necessário para seguir adiante. A caminhada é difícil. Nunca disseram que seria fácil. Mas é um caminho que vale a pena. É um caminho que no final nós encontramos aquilo que nós realmente precisávamos. Às vezes nós olhamos com o olhar do discípulo, um olhar muito materializado ainda, sem enxergar muito longe, sem entender muito bem o sentido daquilo, mas a partir do momento que nós olharmos com o olhar daquele monge, daquele mestre, nós entenderemos que tudo na nossa vida tem um propósito. E todos nós temos a força e a garra necessária para passar por esse momento. E passando bem, com certeza, sairemos
muito mais fortalecidos. Mas é necessário voltar a si mesmo e se perguntar: qual é a sua vaca? Fique em paz e até a próxima. Assim, nós vamos agradecendo ao palestrante da noite de hoje, o Adriano, pelo conhecimento que ele nos trouxe. Que esse conhecimento fique como uma reflexão no decorrer dessa semana para todos nós, para que nós possamos também nos preparar para a próxima semana, onde teremos mais uma live, com mais uma palestra, com mais conhecimento, para que realmente nós façamos essa renovação interior. Assim, aproveitando este momento, nós vamos fazer as nossas vibrações, onde nós vamos nos unir em pensamento. Nós vamos nos unir em pensamento, em sentimento e coração, para que nós possamos vibrar, em primeiro lugar, por todo o nosso planeta Terra, por toda a falange médica que trabalha nos hospitais. Nós vamos vibrando também pelo nosso Brasil, para que possa reinar a paz, o amor, o equilíbrio e a união. Nós vamos vibrando por todas as religiões que possam se reunir em volta do nosso Mestre Jesus. Nós vamos vibrando por todos aqueles que estão sofrendo com doenças do corpo, com doenças da alma, para que também possam ser assistidos pela espiritualidade. Nós vamos vibrando pelo nosso ambiente familiar, pelo nosso companheiro, pela nossa companheira, pelos nossos filhos, para que consigamos alcançar o equilíbrio necessário para cumprirmos com os nossos objetivos desta encarnação. Nós vamos vibrando por esta casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores, seus frequentadores, e vamos vibrando por nós mesmos, pedindo mais uma vez a essa espiritualidade, a Jesus, que é nosso irmão maior, que coloque a mão na nossa consciência, que coloque a mão no nosso coração, que fortaleça a nossa alma, que nos proporcione a fé de ação, para que nós possamos sair em busca de toda a renovação necessária, tanto no corpo físico, quanto no corpo espiritual, para que nós possamos, de alguma forma, ainda sermos felizes nesta encarnação, sem precisar ficar esperando a próxima. Assim nós vamos agradecendo a tudo que foi feito na noite de hoje, pela palestra que nós tivemos, pelos ensinamentos que nós recebemos e por toda a assistência da espiritualidade aqui presente, para que eles possam nos acompanhar no decorrer dessa semana, para que numa próxima semana possamos estar mais uma vez aqui juntos e reunidos. E não se esquecendo do pedido que foi feito a vocês, para que vocês passem alguns títulos de palestras, para que nós possamos colocar no nosso currículo. E não se esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal do YouTube. Boa noite a todos.